E aí, pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer alguns exemplos envolvendo o campo de direções para equações autônomas. Então vamos lá, primeiro exemplo. O problema é o seguinte, um criador de peixes pretende pescar 100 peixes por unidade de tempo da criação dele, e para isso ele percebe que o número de peixes nessa criação evolui de acordo com essa equação aqui. Aqui a função n é a função número de peixes em cada instante de tempo t. O que o criador quer saber é qual é o número de peixes inicial que ele precisa ter para que ele possa fazer essa retirada de 100 peixes por unidade de tempo sem que ele acabe com a população de peixes. Note que se ele tiver um número de peixes muito baixo, ele vai acabar retirando mais peixes do que a própria população é capaz de gerar novos peixes. E, portanto, em algum tempo finito, esse total de peixes que ele tem pode acabar. Então, o que ele está buscando aqui é um tipo de produção sustentável quanto ao número. Ou seja, ele quer a cada unidade de tempo poder retirar 100 peixes sem que ele nunca zere essa população. Então tá, não é a nossa ideia aqui resolver essa equação diferencial, por mais que a gente saiba como resolver. Note que essa equação diferencial é uma equação separável. O que a gente vai fazer é esboçar o campo de direções e, a partir dali, responder a pergunta do problema. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer para traçar o campo de direções é olhar para essa função g, que é a função do lado direito da equação, e a gente tem que encontrar as raízes dessa função. Bom, a função g ela é um polinômio de grau 2, então a gente pode aplicar a Bhaskara, e, portanto, a g vai ser igual a zero se e somente se n for igual a 400 ou se for igual a 400 sobre 3. A partir dali, eu vou começar a estudar os sinais da função g. Então, para isso, eu vou desenhar aqui a reta real. E eu sei que a função g só é zero nos pontos 400 sobre 3 e 400. Então, eu vou marcar esses dois pontos. E agora eu preciso saber qual é o sinal que a função tem nesses três intervalos aqui. Então, para determinar o sinal nesse primeiro intervalo, vou pegar algum valor aqui à esquerda. Então, por exemplo, pode ser o valor zero. Então, vou calcular a função g em zero. A função g em zero dá menos 100, o que significa que, em todo esse intervalo de valores menores do que 400 sobre 3, a função g é negativa. Agora, por intervalo do meio, vou escolher algum outro valor aqui, por exemplo, o valor 200. E, calculando g de 200, eu obtenho que esse valor é maior do que zero. O valor em si não é importante aqui, o importante é que isso é maior do que zero. Então, em todo esse intervalo, a minha função g é positiva. Agora, para o último intervalo, eu escolho aqui algum ponto, por exemplo, 600, e calculo g de 600. Isso vai dar um valor negativo, que significa que a função g nesse intervalo é negativa. Então pronto, o estudo de sinais que a gente precisava era esse. Agora vamos limpar um pouco a tela para poder traçar o campo de direções. Então aqui à esquerda está o estudo de sinais que a gente fez agora. E a partir dele eu posso concluir o seguinte. Como a função g nesse intervalo aqui de menos infinito até 400 sobre 3 ela é negativa, e lembrando, né, a equação diferencial ela é dada por n' igual a g de n. Então, nesse primeiro intervalo aqui, como a função g é negativa, significa que as soluções que assumem valores nesse intervalo possuem derivada negativa. Isso significa que todas as soluções que passam por esse intervalo são soluções decrescentes. Analogamente, nesse segundo intervalo aqui, de 400 sobre 3 até 400, a gente vê que a g é positiva, o que significa que a derivada de qualquer solução da equação nesse intervalo é positiva e, portanto, toda solução que passa por esse intervalo tem que ser crescente. Da mesma maneira, aqui no último intervalo, como a função g é sempre negativa, todas as soluções que passam por aqui são decrescentes. Eu tenho aqui o meu eixo t e o meu eixo n. Tenho marcado os dois pontos que são os pontos que dão origem a soluções constantes, né? Pontos onde a g se anula. Então, para o campo de direções, nesses dois valores eu tenho sempre inclinações iguais a zero, porque é onde a g é zero. E, pelo que eu concluí agora da figura da esquerda, eu vejo que as soluções em cada um desses pedaços do campo de direções têm que satisfazer esses crescimentos e decrescimentos. Então, como que fica uma típica solução aqui nesse primeiro intervalo aqui de cima? Se eu começo com alguma condição inicial aqui, eu vejo que a minha solução tem que ser sempre decrescente, então ela vai ter
algum perfil assim. Mesma coisa aqui para o lado esquerdo. Analogamente, alguma solução que comece aqui, ela vai ter que ter esse perfil aqui, porque as soluções têm que ser sempre decrescentes. Agora, se eu começo com alguma solução aqui, nesse segundo intervalo, eu vejo que todas as soluções precisam ser crescentes e, portanto, aqui eu vou ter que ter algum perfil mais ou menos assim. Mesma coisa, se eu começo com alguma solução aqui, o perfil que ela tem que ter é algo desse tipo. Nesse último intervalo aqui de baixo, eu vejo que a solução que começa nesse valor inicial aqui, ela precisa ser decrescente e, portanto, ela vai ter que ter algum perfil assim. A mesma coisa, alguma solução que comece aqui nessa condição inicial, ela vai ter que ser sempre decrescente e, portanto, vai ter que ter um perfil assim. A mesma coisa, se eu começar muito próximo aqui desse valor 400 sobre 3, ainda assim eu estou nesse intervalo de valores menores do que 400 sobre 3 e, portanto, a solução que passa por aqui tem que ser decrescente. Então, o que a gente conclui de todos esses perfis que a gente desenhou? Todas as soluções que começam aqui nesse intervalo de valores menores do que 400 sobre 3, elas são sempre decrescentes e elas acabam cruzando esse valor aqui, n igual a zero. Ou seja, isso aqui são todas soluções da equação diferencial que eventualmente se anulam. Isso significa que a função n, número de peixes, que é solução da equação diferencial e que começa nesses valores iniciais aqui, sempre se anulam. E esses são os valores que a gente não quer. Essas condições iniciais aqui, elas dão origem a soluções que eventualmente atingem valor zero. Agora, notem que, para todos os valores de condições iniciais acima de 400 sobre 3, por exemplo, esse valor que a gente marcou aqui, esse outro valor aqui, esse valor aqui em cima e esse último, todos eles dão origem a soluções que não só nunca se anulam, como elas nunca cruzam esse valor 400 sobre 3 aqui. São sempre soluções que assumem valores maiores do que 400 sobre 3. Então, essas são as soluções que a gente busca. E, portanto, para que a solução do meu problema de valor inicial nunca atinja o valor zero, ou seja, o número de peixes nunca se acabe, eu tenho que ter a minha condição inicial maior do que 400 sobre 3. Como 400 sobre 3 é aproximadamente 133,34, isso quer dizer que a minha população de peixes vai se manter desde que o meu número inicial seja maior ou igual do que 134. Então, essa daqui é a resposta do problema. Nesse exemplo, a gente tem o gráfico de uma função g de y e a gente tem que determinar o campo de direções da equação y' igual a g de y a partir desse gráfico. Então, notem que esse gráfico já evita que a gente faça realmente qualquer tipo de conta, né? Porque olhando para o gráfico a gente já sabe quais são os valores onde a função g é positiva ou quando ela é negativa ou quando ela é zero. Então o que eu preciso fazer aqui é, vou traçar aqui o meu eixo y, vou marcar os pontos onde a função g é zero e agora em cada intervalo desses eu vejo qual é o sinal que a função g tem. Então, nesse primeiro intervalo aqui para valores menores do que a, eu vejo que a função g é sempre negativa. A mesma coisa aqui entre a e b, né? A minha função g nesse intervalo é sempre negativa. Então, esses são os sinais da função g. E para valores de y maiores do que b, a minha função g é positiva. Portanto, fica esse sinal. Isso significa que, se uma solução da equação diferencial assume valores menores do que a, ela tem que ser uma função decrescente. Se a solução da equação diferencial assume valores entre a e b, ela tem que ser decrescente também. E se uma solução da equação diferencial assume valores maiores do que b, então essa solução tem que ser crescente. Agora, para desenhar o campo de direções, então a gente coloca aqui o eixo x e o eixo y. A gente marca os pontos que dão origem às soluções constantes, que são os pontos onde a g se anula, que é o ponto A e o ponto B. Então, se a g se anula, as derivadas das soluções aqui são sempre nulas. Portanto, a gente coloca essas inclinações zero. E para o primeiro intervalo aqui de baixo, para valores da solução menores do que a gente vê que as soluções têm que ser sempre decrescentes e, portanto, a gente desenha aqui um campo de direções decrescente.
Para valores entre A e B, a gente sabe que as soluções também são decrescentes, e, portanto, aqui a gente também desenha um campo de direções que seja decrescente. Lembrando, né? Os campos de direções eles não podem se cruzar, né? As soluções aqui elas não podem nem cruzar uma pela outra e nem tocar uma na outra. Isso vem do teorema de existência e unicidade. Nesse último intervalo, para valores de y maiores do que b, a gente tem que as soluções aqui são sempre crescentes, então a gente desenha um campo de direções aqui que seja correspondente, ou seja, soluções com inclinações positivas. Então é isso. Esse é o esboço do campo de direções gerado por essa função g de y. Então é isso, gente. Por hoje era só. Até a próxima. Tchau!